Olá, bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos vocês. Mais uma vez aqui ao vivo, com uma mensagem de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos encerrar a série de Moisés, a história de Moisés, né? Eu repito sempre, desculpa ser repetitivo, mas tem gente que é a primeira vez que tá nos assistindo, então eu gosto de explicar, sempre contextualizar. Nós estamos fazendo uma série Heróis da Fé, e esta série Heróis da Fé, citada lá no livro de Hebreus, nós já vimos Davi, nós já vimos Abraão, já vimos José, e estamos vendo agora Moisés. E hoje é o último capítulo dessa história de Moisés. A partir então da semana que vem a gente vai iniciar aí um novo capítulo, provavelmente sobre Josué. Mas hoje nós vamos falar sobre Moisés, e hoje nós vamos ver a morte do grande líder, do homem que mais teve intimidade com Deus, desse homem que foi levantado para resgatar um povo que estava escravizado. Um homem que aos 80 anos de idade liderou uma nação toda, com mais de 1 milhão de pessoas, né? A Bíblia diz que eram 600 mil homens, isso sem contar crianças e mulheres. Então seguramente nós podemos aí colocar mais de 1 milhão de pessoas lideradas por esse homem que aos 80 anos resgatou esse povo da escravidão do Egito e conduziu o povo pelo deserto para que eles pudessem assumir, tomar posse da herança, da terra prometida. Mas no meio desse caminho tiveram muitos percalços, muitos problemas, e a maioria deles ficou pelo caminho. E então nós temos muito que aprender com a história de Moisés. Moisés foi um grande líder, um homem que tinha muita intimidade com Deus, que soube usar a sua liderança em favor do povo, soube usar essa intimidade com Deus em favor do povo, mas infelizmente ele não pisou na terra prometida. Ele morreu no cume do Monte Nebo, de frente de Jericó, e o povo foi conduzido depois dele por Josué. Então nós vamos ver que hoje eu quero ler com vocês um trecho da Bíblia que está no livro de Números, no capítulo 27. O livro de Levítico, que vem logo depois de Êxodo, é quase que uma sequência de Êxodo. O livro de Levítico tem praticamente as leis e regras que Deus estava estabelecendo com Moisés lá no Monte Sinai. A história aí, quem acompanhou viu que eles saíram do Egito, atravessaram o mar, depois passaram por 2 ou 3 desertos até chegar aos pés do Monte Sinai. E ali então eles ficaram aguardando Moisés. Moisés subiu e Deus começou a trabalhar e a passar para Moisés algumas regras, algumas leis que ele queria que o povo cumprisse. No que ele estava passando, falando do tabernáculo, inclusive, que ele queria que construísse um local onde ele pudesse fazer morada ali com o povo, o povo, cansado de esperar, acabou fazendo o bezerro de ouro, que nós vimos com umas 2 ou 3 semanas atrás, e começou a adorar esse bezerro. Então Deus interrompeu aquela conversa ali com Moisés e pediu para que Moisés voltasse lá no pé do monte, que o povo estava enlouquecido. E aí Moisés volta, e quando ele vê aquilo ele fica furioso, e alguns idólatras inclusive foram mortos, e ele destruiu o bezerro, enfim. Depois disso ele volta para o Monte Sinai, e ali quando ele volta, Deus então dá para ele mais algumas regras, e aí ele fala ao povo para que o povo trouxesse ofertas, para que o povo trouxesse materiais para que ele pudesse construir o tabernáculo. E ali ele coloca na mão de homens habilidosos que fizeram todo o tabernáculo do jeito que Deus tinha falado, né? Cortou a madeira no tamanho certo, os tecidos no tamanho certo, fez os utensílios, o que era de madeira, o que era de ouro, o que era de prata, enfim, fez tudo. E aí Moisés levantou o tabernáculo. E quando eles levantam o tabernáculo, encerra aí o livro de Êxodo, ainda ali no pé do Monte Sinai. Então Deus dá mais algumas regras, e essas regras estão no livro de Levíticos. Daí depois entra no livro de Números, que Deus
manda contar o povo. Depois que Deus manda contar o povo, ele decide partir do Sinai, e aí ele vai então para o deserto de Parã, e ali ele pede para que Moisés envie 12 espias para ver a terra prometida, para que o povo tivesse certeza de que a promessa de Deus estava sendo cumprida. Nós vimos isso semana passada. E o povo volta desanimado. Aqueles que foram, com exceção de Caleb e Josué, voltaram desanimados porque viu que a terra era boa, porém tinha cidades fortificadas, cidades eram fortalezas, cercadas por muro alto, e o povo era muito forte, muito grande, e eles então estavam muito desanimados. E aí Deus então decide que eles vão andar pelo deserto 40 anos, porque nesse período em que eles estão no deserto, aquela geração ia perecer no deserto, ia morrer no deserto, e ia nascer uma nova geração que pudesse então tomar posse da promessa. Acontece que nesse período, quando eles estavam lá no deserto de Parã, e Deus pede então para eles andarem, eles começam a murmurar novamente, falando que estão com sede, e eles têm dificuldade de encontrar água, eles estão no deserto. E aí então Moisés vai falar com Deus novamente, interceder pelo povo. E Deus fala para Moisés o que nós vamos ver aqui, para ele falar a rocha que mandaria água para o povo. Então, o livro de Números, capítulo 27, diz assim: depois disse o Senhor a Moisés, eu estou lendo o versículo 12, tá? Se alguém estiver acompanhando, Números 27, versículo 12. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão, porquanto rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, do deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe na tua mão sobre ele. Então nós vimos aqui o seguinte: Deus falando para Moisés, que para Moisés subir o monte, falou: você vai dar uma olhada, só que essa terra você não vai pisar dela. Por quê? Porque você vai ser recolhido, porque você foi rebelde, você e seu irmão Arão. Nesse momento aqui, Miriam, irmã de Moisés, lembra quando Moisés foi achado num cestinho, e a irmã dele estava olhando de longe, e aí foi oferecer para a filha de Faraó uma mulher que pudesse amamentar Moisés e cuidar de Moisés enquanto ele era bebê? Era a irmã dele, Miriam, e aí esse tempo aqui ela já estava morta. Depois morreu também Arão, logo na sequência morreu Arão, irmão de Moisés. Então Moisés aqui, ele agora está sozinho, entre aspas, né, sem os irmãos, mas está ainda conduzindo o povo. E Deus então pede para ele subir nesse monte Abarim e olhar a terra, e falou para ele: olha, a partir de agora eu só estou te mostrando, mas você não vai pisar na terra, tá? Quem vai conduzir o povo é Josué. Moisés, você vê que Moisés tem uma preocupação com o povo, né? Quando Deus fala, ele não questiona nada. Talvez se a gente fosse olhar pelos olhos humanos, por merecimento, talvez a gente pode pensar: pô, foi injusto, Moisés é que merecia entrar com o povo. Mas aos olhos de Deus, né, Deus sempre tem algo que está reservado e que nós só vamos saber quando a gente estiver lá. Se bem que aqui Deus deixou claro que Moisés não ia entrar porque ele foi rebelde numa ordem de Deus. Mas que ordem foi essa? Que ordem foi essa? Então está lá no livro de Números, no capítulo 20. Eu estava contando para vocês, Moisés foi clamar a Deus porque o povo estava com sede e começou a murmurar, e Moisés foi interceder ao povo, a Deus pelo povo. Então, no 20, versículo 7, Números 20, versículo 7, fala assim: ó, e o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão. Nesse momento que Arão não tinha morrido ainda, ele vai morrer logo na sequência.
Então, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha. Olha bem, falai a rocha perante seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirará a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porquanto os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificará neles. Então olha só, Moisés vai interceder pelo povo, e Deus então dá uma orientação para ele. Você vai lá, vai reunir o povo perto da rocha, e vai falar a rocha, e dela vai sair água. O que Moisés fez? Moisés pegou o cajado, que Deus tinha falado para ele tomar o cajado, mas falou para ele, falar a rocha. E aí Moisés então toma o cajado e vai lá, e ele rebelde, fala com o povo já um pouco sem paciência, e fala: veja só, rebelde, seria, nós tiraríamos água dessa rocha, e diz que ele feriu a rocha 2 vezes com o cajado. Daí quando ele feriu a rocha, a rocha verteu água, a rocha mandou a água para o povo, e o povo então saciou a sede. Mas por causa disso Moisés foi proibido de pisar na terra prometida. Por quê? Porque ele não glorificou o nome do Senhor. Ele poderia simplesmente ter reunido a congregação e ter falado para aquele povo: vocês estão querendo água, vocês clamaram, eu pedi a Deus, e Deus então vai atender vocês. Ele daria honra a Deus e fala para a rocha: dê água ao povo, e a rocha então soltaria água. O problema é que ele não glorificou o nome do Senhor, de forma rebelde, de forma irada. Ele falou ao povo e ele feriu a rocha com o seu cajado. A água veio do mesmo jeito, mas Moisés não cumpriu a determinação de Deus, e por isso Deus falou: ele não creu em mim que fosse possível ele falar a rocha, e a rocha então verter água. Moisés já tinha feito isso antes, porém ferindo a rocha, lembra? Está lá no livro de Êxodo, quando eles saem, eles atravessam o Mar Vermelho, saem das águas de Mara, que é aquelas águas amargas. Deus manda para eles as codornizes, que eles estão com fome, né? E depois eles reclamam por falta d'água. No capítulo 17 do livro de Êxodo, lá no versículo 6, versículo 5, fala assim: então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, toma na tua mão a vara com o que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos. Então o que aconteceu? Deus falou para Moisés: você vai lá e vai ferir a rocha, e dela vai sair água. E Moisés foi lá e feriu a rocha. Maravilha. Só que agora Deus falou para Moisés: vai lá e falar a rocha. Não falou para ele ferir a rocha. Aí você pode falar: mas qual que é a diferença? O que tem a ver? Isso tem uma diferença fundamental para você que é cristão, para você que crê que Cristo, Ele é o nosso alimento espiritual, que Cristo é a nossa luz, que Cristo é capaz de matar a sede espiritual. Né? A nossa fanpage aí, a nossa marca é quem tem sede venha. Isso é tirado de uma frase do livro de Apocalipse, mas Jesus, Ele está falando: você tem sede de vida, você tem sede de espírito, você tem sede de viver eternamente, então venha, e eu vou te dar da minha água, e eu vou te dar vida eterna. Né? Mas então por que está falando isso? Né? Olha só, antes eu queria só ler com vocês, lá em Deuteronômio, quando termina o livro de Deuteronômio, no capítulo 34, é a morte de Moisés. Tá? Então no capítulo 34, que é o último capítulo do livro de Deuteronômio: então subiu Moisés das campinas de Moabe, ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, todo Naftali, toda a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar.
e disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente darei. Mostro-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Baal-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. A Bíblia fala aqui no versículo 10: nunca mais se levantou em Israel um profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Então, a gente viu aqui Moisés, ele subiu, ele viu a terra e ali ele faleceu, no cume de Pisga, no Monte Nebo, de fronte de Jericó, na terra de Moabe. E ali então ele ficou. E a partir daquele momento, Josué, que ainda era jovem, né, ele então assumiu, quer dizer, nesse momento que ele já não estava tão jovem, porque Moisés faleceu com 120 anos. Quando ele estava acompanhando Moisés, ele era muito jovem, mas Moisés foi chamado com 80 anos, e a gente pode colocar aí Josué na faixa de 20 anos, mais os 40 que eles caminharam no deserto, então 60 anos. Moisés, com 60 anos, ele assume o lugar de Josué, com 60 anos, assume o lugar de Moisés para fazer o povo atravessar o Jordão. E nós vamos entrar na história de Josué então para ver como é que foi essa travessia e como é que eles tomaram posse da herança, da promessa de Deus, né? Mas Moisés, ele viveu 120 anos, 40 anos ele viveu no Egito. Depois de 40 até 80 ele viveu cuidando do rebanho do sogro, né, na terra de Midian. E depois de 80 anos Deus o chamou, e aí ele voltou para o Egito com 80 anos de idade, e ali ele tirou o povo da escravidão do Egito e trouxe o povo até o deserto aqui de Parã, até essas cercanias aqui de Israel. E ali ele morre então aos 120 anos. Aos 120 anos. Eu pulei aqui o texto, eu estava lendo para não ficar muito cansativo. Mas olha só, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este sepultou no vale da terra de Moabe, defronte de Baal-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Então, aí agora entra Josué. Mas eu quero parar aqui, a história de Moisés termina aqui. Porém, tem algo que deixa a gente intrigado, né? Por que ele não pôde pisar na terra prometida só porque ele tocou o cajado na rocha? Ele já tinha feito isso antes, e ele depois fez novamente. A rocha mandou água. Mas por que Deus o chamou de rebelde? Então agora eu quero lembrar vocês, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo está escrevendo aos Coríntios e ele está falando sobre o pessoal ter mais fervor, o pessoal ter mais fé, ter mais confiança, né? E aí ele fala no capítulo 10, olha irmãos, eu não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Olha só. Então nós estamos falando aqui o seguinte. O povo foi seguido no deserto por uma pedra espiritual. A rocha de onde eles tiravam água. E essa rocha, Paulo está dizendo aqui que era Cristo. Então, se a gente pegar também no livro da carta escrita aos Hebreus, o autor de Hebreus, ele fala aqui o seguinte, olha só, carta aos Hebreus, no capítulo 6, quer ver? No capítulo 6, a partir do versículo 4, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento.
pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. De novo crucificam o Filho de Deus. Aqui ele não está falando de quem peca, tá? A pessoa comete pecados. Aqui ele está falando daqueles que provaram e decaíram, ou seja, a apostasia. Aqueles que provaram do dom de Deus e deixaram de crer. Né? E deixaram de crer, e aí sofreram então a apostasia, e aí depois querem de novo crer. É como se eles estivessem crucificando Cristo a segunda vez. Né? A palavra de Deus aqui, ela nos ensina o seguinte, olha, ele fala aqui, daqueles que provaram. Né? Porque quem entra na presença de Deus de forma profunda, não vai sair. Mas aqueles que provam, provar é mais superficial. Né? Quando você prova uma comida, você pode gostar e pode não gostar. Então aqui provavelmente aqueles que provaram, né, foi um negócio mais superficial. Mas muitos deles recaíram ou decaíram, ou seja, não quiseram estar na presença de Deus, recusaram a presença de Deus. Mas eles foram chamados ao arrependimento e a princípio, no primeiro momento, se arrependeram, mas depois viram que aquilo não é o que eles queriam e deixaram de acreditar. E aí foram viver novamente uma vida sem a fé, sem a crença. E aí depois eles querem voltar para a fé. É como se eles crucificassem a Cristo duas vezes. Então, o que eu falo é o seguinte, Jesus, ele morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados. Ele já foi ferido uma vez. E nós vimos Paulo escrevendo que ele era a pedra espiritual. A rocha que acompanhava o povo no deserto era Cristo. E a rocha tinha sido ferida uma vez. E aí então Moisés foi e feriu a rocha a segunda vez. Não era para ele ter ferido, era para ele ter falado a rocha. E a rocha ouviria e mandaria água. Jesus, ele morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados. O sacrifício foi feito uma vez. Nós já sacrificamos o Cristo. Antigamente como é que era? Por pecado o povo tinha que oferecer sacrifícios. Cada um por um pecado individual tinha um tipo de sacrifício. Levíticos é justamente isso, falando de todos os rituais que eles deveriam fazer para terem os seus pecados perdoados. E aí sacrificavam animais. E quando era o pecado geral pelo povo, né, que uma vez por ano o sumo sacerdote pedia perdão a Deus pelo pecado geral do povo, então ele ia lá, sacrificava um cordeiro perfeito, que era um cordeiro de um ano, né, e para o perdão, e todo ano ele tinha que fazer isso. E toda vez que alguém quisesse ser perdoado de alguma coisa, ele tinha que fazer um ritual desse. Jesus veio e ele foi o sacrifício único. Depois de Cristo, não se faz mais sacrifício de animais. Por quê? Porque Cristo foi o próprio sacrifício. Ele se ofereceu como sacrifício único para o perdão de todos os nossos pecados para a eternidade. Então, hoje, nós somos perdoados dos nossos pecados pela morte de Cristo que aconteceu há quase 2000 anos atrás. Então, a morte de Cristo foi para nos perdoar dos nossos pecados. Então, quando a gente comete um erro, nós estamos perdoados, por quê? Porque Cristo se entregou por nós e foi o sacrifício único. Agora, depois que ele ressuscitou, logo depois da morte dele, ele ressuscitou ao terceiro dia, e 50 dias depois veio a festa do Pentecoste. E nessa festa de Pentecoste, Deus enviou o Espírito Santo. Por isso você vê aí, ou falar de igreja pentecostal, mas na festa de Pentecoste, que era uma festa comemorada 50 dias depois dos pães asmos, e aí veio o Espírito Santo de Deus. E a partir daí Deus passou a conversar com o seu povo, falar com o povo e ouvir o povo através do Espírito Santo. Deus a princípio falou diretamente com o seu povo, ele mesmo pessoalmente, com Abraão, com Isaac, com Jacó, né, falou com Moisés. Depois ele passou a falar através dos profetas. Então ele ouvia o povo através dos sacerdotes e falava com o povo através dos profetas. Até Moisés, enquanto era da era dos patriarcas, ele falava e ouvia através da mesma pessoa. Ele falava com o patriarca, com o líder, e ouvia do líder também. Então era assim com Abraão, era assim com Isaac, era assim com Jacó, e era assim com Moisés, né? Ele falava e dava ouvido a eles. Depois ele passou a figura do sacerdote, depois do tabernáculo, depois que estabeleceu o tabernáculo, então Deus passou a falar com o povo através dos profetas, e ele passou a ser ouvido, ou melhor, a ouvir o povo através dos sacerdotes. E aí depois, os profetas ficaram durante muito tempo. Ele veio depois e falou com o povo através do próprio Cristo, do próprio Filho. Foi quando Cristo vem.
Então ali já estava, Deus tinha se calado por um período, né? Por um período de 400 anos que ele tinha se calado, foi quando o povo foi para a Babilônia, e aí depois do exílio, Deus se calou por um tempo, e aí mandou o Filho Jesus. E o Filho falou então diretamente ao povo. Então Deus fala com o povo através do próprio Cristo, através do próprio Filho. E aí o Filho morre e ressuscita. E depois que Jesus ressuscita, Deus manda o Espírito Santo. E aí ele fala com o povo através do Espírito Santo. E ele nos ouve também através do Espírito Santo. Então, quando você fala, Deus escuta. Quando a gente ora, Deus ouve. Se você pegar lá em 1 João, na primeira carta que João escreveu, no capítulo 5, versículo 14, fala assim, ó, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Então, nós temos que entender isso, que Deus nos ouve. Depois da morte de Cristo, que o véu partiu, nós passamos a ter acesso direto a Deus. A vinda do Espírito Santo foi uma forma de Deus falar com o povo. E nós podemos falar com Deus diretamente, e Ele nos ouve. Então agora, nós não devemos mais crucificar Jesus segunda vez, porque Ele já foi ferido uma vez. A pedra, a rocha espiritual, a pedra espiritual, aquele que nos protege, que nos guia, já foi ferido uma vez, para o perdão dos nossos pecados. Então agora nós não podemos ferir Cristo novamente. Então nós temos que crer somente que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. E aí tem gente que não acredita, a princípio acreditou, não quer acreditar mais, e depois acha que pode crucificar Jesus segunda vez. É o que o autor de Hebreus ali está dizendo, que nós não podemos crucificar a Cristo a segunda vez. Nós não podemos ferir a rocha segunda vez. Por quê? Porque agora nós temos um Deus que nos ouve e fala conosco através do Espírito Santo. Então, a partir de agora, nós sabemos que nós podemos falar a rocha e não ferir a rocha novamente, porque senão o sacrifício dele teria sido em vão. Se toda vez que nós cometermos um pecado, se toda vez que nós quisermos falar com Deus, nós tivermos que sacrificar, que crucificar a Cristo, então ele vai ter que mandar Jesus toda hora aqui para ser sacrificado? Não. O sacrifício de Cristo foi único, eterno, para que nós atingíssemos a eternidade também. Então nós temos que crer somente, crer que Cristo morreu para o perdão dos nossos pecados. E se você quer alguma coisa com Deus, fale com Ele, porque Ele te ouve. E não vamos ferir a Cristo novamente. Então, cometeu um erro, pecou, pede perdão a Deus, fala com Ele, abre seu coração com Deus, Ele está te ouvindo. E se Ele nos ouve, igual João escreveu ali na sua primeira carta, Ele vai atender as petições que lhe fazemos. Tá bom? Então que fica isso aí no seu coração gravado. A rocha se feriu uma única vez e nós não conseguimos, nós nem podemos ferir a rocha novamente. A partir de agora, o que nós devemos é falar a rocha, é falar ao Espírito Santo, falar a Deus, e Ele nos ouve. Jesus, Ele é o nosso advogado. Pedro também escreveu isso. E nós precisamos entender isso. E entender que Jesus, Ele está ali para interceder por nós. Então Ele nos ouve. Nós devemos falar com a certeza e com a fé que Deus está nos ouvindo e que Ele vai nos atender. Amém? Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui, de aprendermos, e pedir a Deus as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Abençoe, Senhor, cada pessoa que está nos assistindo, aqueles que vão assistir depois o vídeo gravado, mas que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus. Que o Senhor possa colocar a tua mão poderosa, protetora sobre cada um deles. Pai, abençoa a casa deles, a família, Pai, tira todo o vício, tira todo o rancor que existe, as mágoas, e abençoa, Senhor, cada família que está representada aqui por alguém nesta manhã, que nós estamos fazendo essa mensagem, passando essa mensagem. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, nos dê sabedoria, discernimento, para que a gente possa realmente seguir rumo à vida eterna, confiando no Senhor, acreditando no Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, obrigado, viu? Todo o pessoal que está aí
e Laís, que está com a gente, a Constância, Ellen, a Vera, Ibrahim, Jucinha, a Clô, João Carlos, Aroane, Amaral, Rosa Leal, a Edmara Ramalho, que escreveu aqui Shalom, a Cristina, a Sônia, Joana, Jorge Júnior, Alzemira, Silvia, Rodolfo, César, Sônia, Sandra Nascimento, Estela, Daiane, Leozinho, Cleci, Luiz Carlos. Na figura do Luiz Carlos, quero cumprimentar também a Margarete, que deve estar com ele, a Regina, a Rê, que Deus te abençoe, a Naide, Maria de Fátima, a Helena, Marcos Vinícius, a Cileia. Opa, perdi alguma coisa aqui que... Desculpa, gente, eu perdi alguma coisa aqui que sumiu os nomes. Mas todos vocês estão com a gente, voltou aqui a Estela, Denis, todo mundo, Vanderlei, a Maria Ribeiro, todo mundo que esteve com a gente aí. Deus abençoe poderosamente cada um de vocês, tá? E até terça-feira que vem com mais uma mensagem. Se Deus quiser, se Deus nos abençoar com vida. Amém? Deus te abençoe.